Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, são 11h31 desta segunda-feira, 12 de março, aniversário de Olinda e Recife. Começa agora o Fora da Curva, o seu programa, e fala o que a maioria cala. Aqui é a Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Já estamos ao vivo pela nossa rádio pública, AM, FM, Rádio Universitária, e também com transmissão ao vivo via streaming, direto dos nossos estúdios aqui no bairro de Santo Amaro, no Recife, quase Olinda. Vocês acompanham a gente pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Hoje a gente vai falar sobre as fake news, as notícias falsas. O que poderia ser apenas uma brincadeira de muito mau gosto pode vir a se transformar numa das tantas peças da engrenagem do jogo político partidário. Notícias plantadas, notícias falsas poderiam até influenciar resultado de eleições, além de provocar convulsões sociais, acidentes, no mínimo, nos põem em algum tipo de risco. Países como Sri Lanka, por exemplo, bloquearam recentemente o acesso ao WhatsApp e, em alguma medida, ao Facebook também. O governo barrou os dois aplicativos após uma série de boatos espalhados, principalmente pelo WhatsApp. E esses boatos levaram a onda de violência de cunho religioso na cidade de Kandy, que é uma cidade essencialmente budista. Isso sem falar no uso partidário evidente das redes sociais para implantar notícias completamente descabidas e que são, infelizmente, compartilhadas como se fossem as verdades mais incontestáveis, as verdades mais absolutas. O Fora da Curva de hoje recebe, já estamos aqui no estúdio, para analisar até que ponto essas fake news, essas notícias falsas podem efetivamente mobilizar a opinião pública. A gente recebe a professora e pesquisadora em mídias sociais, também doutora em comunicação, Cecília Almeida. Bom dia, Cecília. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. Obrigada pela presença. A gente também recebe, também aqui no estúdio, eu já agradeço bastante a presença, Ivo Henrique Dantas, que é jornalista, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal. Ele é mestre em comunicação e faz doutorado no programa. Bom dia, Ivo. Bom dia a todos também. Obrigada pela presença. Obrigado. Vamos falar de fake news? Vamos falar sobre esse monstrengo que vem nos assustando, especialmente nos últimos tempos, né? A gente sabe que a criação de boatos, né, e principalmente a disseminação de boatos não é nada novo, né? Não é novidade. Na década de 40, se eu não me engano, Orson Welles fez uma cidade americana toda acreditar, é quase um país, né? Todo acreditar, estava sendo invadido pelos marcianos por conta de uma leitura dramática de uma peça. Aqui no Recife a gente nasceu e cresceu com a história de Itapacurá, né? A barragem que teria estourado, obviamente não estourou após uma grande cheia na década de 70, 75, 76. E teve o Itapacurá Reloaded, né? Uma versão dos anos 2000 de que Itapacurá teria novamente estourado por conta de uma alta de maré. Enfim, não é essencialmente novidade, né? Mas, Cecília, a gente pode dizer que com a internet, com as mídias sociais, essas fake news, essas notícias estapafúrdias, boatos, tomaram uma dimensão maior? Acho que com certeza uma dimensão mais complexa, né? Por meio da criação. Primeiro pela multiplicação dos pontos de produção, né? Se antes a gente tinha canais de informação, uma quantidade de canais de informação mais restrita, né? Hoje essa quantidade é completamente multiplicada. Todo mundo pode produzir conteúdo, disponibilizar conteúdo com qualidade razoável, né? Com acesso simples. E também por isso ter se tornado, de fato, uma cadeia produtiva dessas notícias, né? Que entrou no jogo político, no jogo partidário, e está sendo usado interesseiramente, né? Propositalmente, no jogo político. Não é mais uma simples brincadeira de mau gosto, não é mais um simples erro de falta de apuração, que a gente chama, né, no jornalismo de barriga. Tomou áreas profissionais mesmo, completas, né? Embora ainda exista a brincadeira, ainda existe o erro de checagem, né? A confusão entre o que é verdade, o que é ironia, o que é brincadeira. Mas, ao lado disso, também existe uma série de grupos extremamente empenhados em fazer as pessoas acreditarem no que não é verdade, no que não é fato, né? No que não pode ser comprovado. A gente profissionalizou o boato. Exatamente. Né? Ivo, e como é que a que a gente pode acreditar essa faculdade de a gente
perder o senso, muitas vezes, do óbvio, do ridículo, o senso da informação, da checagem, e disseminar coisas muito absurdas, né? Tem algum estudo que indique o que leva a gente a disseminar? E eu digo a gente porque nós todos somos passíveis, né? A disseminar alguma vez na vida uma notícia dessa. A que é que a gente pode acreditar isso? Eu acho que como Cecília estava colocando, a gente tem um movimento de uma maior quantidade de vozes tendo esse alcance, né? Que alguns autores estão dizendo que a gente vive um momento de autocomunicação em massa. O que é isso? A gente tem aquela possibilidade das comunicações que antes eram direcionadas, eram pessoais, elas atingirem uma dimensão muito maior. E aí isso tem um impacto direto nessa proliferação de fake news. Por quê? Porque a gente tende a confiar naqueles que são próximos da gente. Então, se você for parar para ver o movimento de expansão, de como essa teia das fake news, ela normalmente ocorre, ela tem sim um fator inicial, que é o produtor, que isso é realmente sistemático, eu acho que isso é inegável, existem robôs, existem grupos que existem hoje para isso, com o político, cada um com sua própria Explica o que seria esse robô. Você pode ter a possibilidade de um robô que vai formatar notícias de acordo com certos interesses, notícias assim, fake news nesse sentido, só que a gente acaba falando notícia porque ela tem cheiro notícia, cor notícia, parece notícia, mas não é notícia. E aí ele vai formatar aquilo para um público específico. Uma programação, né? Uma programação. Isso é programado e o robozinho vai lá sabendo como é que funciona a engrenagem noticiosa, e principalmente a engrenagem do disseminar, joga lá aquela informação em grupos específicos, não é isso? Sim, exatamente. Não é só jogar o Léo no Facebook. É a coisa muito mais sistemática que isso, né? Você tem esses robôs, essas empresas, esses grupos que têm focado em fake news, eles sabem o que é que você quer escutar. Então, quando você vê algo que vai exatamente de acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que você quer escutar, é muito difícil você, de primeira, ter a reação de acreditar que aquilo não é verdade. Sua primeira reação, a reação natural é acreditar, ok, eu devo acreditar naquilo. Eu tenho que passar por um processo de ir atrás, de ver quem foi que enviou aquela notícia, qual foi algum jornal, se não foi algum site, e aquele site é confiável, mais de um veículo está falando sobre aquilo, mas a primeira intenção, quando eu ouço algo que é aquilo que eu estava esperando ouvir, é acreditar que seja verdade. Tu ias complementar, né, Cecília? Eu ia fazer uma defesa dos robôs rapidamente. O uso dos robôs, ele foi programado por alguém, né? Então, claro, a depender de como é a programação dele, ele pode... uso pro bem e pro mal, né? Ele pode assim, atuar muito tranquilamente para produzir notícias verdadeiras também, né? Notícias que foram comprovadas, ajudar no processo de produção de notícia. E é algo que está sendo incorporado à cadeia do jornalismo atualmente. Agora, claro que eu posso direcionar a programação para um outro caminho, né? Por exemplo, para um caminho eleitoreiro, por exemplo. A gente já pode falar disso? Podemos. A gente tem, talvez, o que levou a discussão dentro da opinião pública desse tema foi a eleição de Trump, né, nos Estados Unidos, e o Brexit no Reino Unido. E esses dois casos ficou comprovado um uso sistemático dessas fake news. Como é que funcionava? Né? Eles faziam certas notícias, por exemplo, no caso da eleição de Trump. Muitas falando que Hillary estava sendo investigada em alguns casos, ela era culpada. Tem aquela questão dos e-mails também, que ela estava sendo investigada pelo FBI. E aquilo sendo espalhado dentro das comunidades, dentro dos grupos, das bolhas, como a gente está acostumando falar, ele assumia uma característica de verdade. E aí as pessoas acreditavam que Hillary estava envolvida em certas coisas que, naquele momento, pelo menos, não eram comprovadas. Que efetivamente acabou influenciando. Sim, diretamente, né, no resultado. No a partir do momento que você acha que a pessoa é culpada por algo, porque isso é outra coisa importante também da fake news no uso político, o Tribunal da Opinião Pública. Né? Não basta você estar dentro daquele tribunal do sistema judiciário. Existe um prévio julgamento da opinião pública. Fortíssimo. Fortíssimo, né? exatamente. Inclusive, Vida e Brasil influenciando até decisões judiciárias. Né? Não é um tribunal tão pequeno assim, não. Não é. E importância nem tamanho, né, gente? Não é pequeno e ele é muito facilmente influenciável quando a gente chega nesse nível. Porque as pessoas, elas tomam suas decisões baseadas em informações. Se eu tomo aquelas informações como verdadeiras, logo eu vou julgar, vou culpar aquela pessoa por algo que ela pode não ter cometido. Sem dúvida. Cecília, tu também tinha falado do Brexit, né? Como é que funcionou como é que funcionaram as fake news para os ingleses votarem a favor da saída da comunidade europeia? Houve um movimento parecido com o que aconteceu na eleição do Trump, onde, o que acontece é os grupos que são interessados em propagar notícia falsa podem, no Facebook, por exemplo, direcionar a publicação daquela notícia especificamente para um grupo que eles consideram que são mais vulneráveis a acreditar naquilo, por meio da segmentação e dos anúncios.
né? Isso por meio da vigilância que as redes têm sobre a gente também, né? Sim, por meio da... A gente até falou disso no programa de sexta-feira. Por meio da leitura que o Facebook faz dos dados das pessoas, isso pode ser reutilizado para anúncios segmentados. Direcionado. Né? Então, houve muita propagação de notícias falsas. Hoje já se sabe, né, que a Rússia esteve envolvida na eleição de Trump, né, e continua envolvida com disseminação de outras notícias, né, em que elas patrocinavam publicações falsas, especificamente para grupos que tinham um perfil de acreditar naquilo, uma tendência de acreditar naquilo e que ainda estariam indecisos em relação a como se posicionar. Então, isso, para o Facebook, criou um problema enorme, né? Porque ele começou a ser o grande vilão, começou a ser muito criticado por não se posicionar diretamente nessa mediação dessas notícias falsas. Está deixando o monstro crescer, né? E não está se posicionando a respeito. Aí hoje ele mudou até a política de anúncios políticos dele, que está muito mais clara, né? Para as eleições de 2018 já deve estar valendo isso, mas ainda tem muito pela frente para eles resolverem. Agora, mudou também, eu acredito que negativamente, a gente pode discutir mais aqui, quando decide, por exemplo, reduzir a divulgação de notícias de portais, de jornais, né? Conteúdo noticioso para focar no conteúdo familiar, digamos assim, entre amigos. Isso aumenta ainda a possibilidade de mais disseminação? Sim, aumenta. Ivo, esse processo foi recente, né? O Facebook, ele sistematicamente tem mudanças no algoritmo dele. O que é isso? Ele sistematicamente escolhe o que é que ele acha que a gente quer ver. E aí ele tem vários elementos que ele utiliza. Por razões, obviamente, comerciais, obviamente, comerciais. Temos que lembrar que o Facebook é uma empresa, sem tá? dúvida. Às vezes a gente não pode cair também na cilada de acreditar que ele vai ter o bem público como fundamento. Não é. Ele é uma empresa, ele quer o lucro dele. Tá? E aí o que acontece? Essa última mudança, ela foi muito criticada justamente porque ele assumiu perante a opinião pública, e aí o Facebook, quem tiver interesse, tem um blog do Facebook onde ele defende cada uma dessas mudanças. Toda vez que ele faz uma mudança, ele vai lá, escreve um post dizendo, olha, estou mudando para fazer isso. Isso vai ser bom para você. Essa última, ele veio dizer que ele queria que a gente passasse menos tempo conectado no Facebook, e para isso a gente precisaria ver coisas que fossem mais importantes para a gente. Que eles decidem que é mais importante. Ou pelo menos que eles consideram mais importantes com base no algoritmo deles. E aí uma das decisões dele foi reduzir a quantidade de exposição que a gente vai ter a notícias de veículos, de fanpages, de empresas, vamos dizer já assim. consolidados, né? Já consolidados. E aí vai aumentar a exposição a amigos, a posts foram compartilhados por família, ou seja, quanto mais você interage com a pessoa, maior possibilidade de você ver uma publicação dela. E aí fica cabendo ao leitor uma posição mais ativa de ir atrás da fanpage desses veículos, que aí é uma defesa do Facebook. Ele diz, não, veja, eu não estou bloqueando o acesso a essas fanpages. Eu apenas estou dizendo, no seu feed vai aparecer sua família, porque eu acho que você vai ter mais interesse. Agora, se você quiser, você vai lá no busca e bota, eu quero ver o que a Folha de São Paulo está publicando. E aí ele usa esse processo de defesa de passar a bola para o consumidor. Tá? Mas, na essência, ele quer que você cada vez mais esteja vendo coisas que são do seu agrado, que são coisas próximas, que vão lhe manter. né? E esse é um cenário extremamente fértil para as fake news. É a distinção entre interesse público e interesse do público. O Facebook é completamente baseado na ideia de interesse do público e assumiu isso. Embora ele diga que está trabalhando para combater a propagação de notícias falsas, ao mesmo tempo ele privilegia esse compartilhamento de informações que às vezes é o vídeo do gatinho e às vezes é a notícia falsa publicada pelo seu tio, pelo amigo, né? Que você confia. Gente, tem como mensurar, ou não, qual mídia é mais propensa a divulgar fake news? Ou seu espaço de divulgação de fake news? Tem como falar disso? A gente está começando a estudar isso aqui no Brasil, mas a gente já percebe uma penetração muito forte do WhatsApp, que talvez Sem seja dúvida. a mais forte das mídias para o compartilhamento dessas notícias. Mas, sem dúvida, o Facebook tem um papel muito importante Pelo alcance, né? no dia a dia do brasileiro, né? A gente entra na internet, internet virou sinônimo de Facebook para muita gente aqui no Brasil. É uma grande parcela da população conectada. Agora, o Twitter também tem sua importância. Até saiu um estudo agora dos Estados Unidos, muito interessante, né? Feito pelo pessoal do MIT, que tentou mensurar exatamente a probabilidade de compartilhamento de notícias falsas dentro do Twitter, comparando com notícias verdadeiras. Eles fizeram essa mensuração, exatamente, e perceberam que a notícia falsa tem muito mais probabilidade de ser compartilhada
quando comparado com as verdadeiras. Por que isto, gente? Pelo amor de Deus. Porque a gente é mais propenso a acreditar e a se envolver com a notícia estapafúrdia, digamos assim. Interesse, na verdade, né? Para tirar a gente daquele lugar de inércia, daquele lugar de conforto, a gente precisa que algo mova a gente. E aí, normalmente, como essas notícias falsas, elas são feitas pensando nos nossos interesses, pensando para ter, como eu disse, cara e cheiro de notícia. Mais do que isso, cara e cheiro de uma notícia que eu gostaria de ler. É realmente um produto, ela foi formatada para mim, enquanto consumidor, sou um público-alvo extremamente definido, principalmente quando a gente está falando de Facebook, que ganhou sua vida todinha, todo o plano de negócio do Facebook é baseado em informação dos usuários e transformar aquilo em algo que seja trabalhável por empresas que querem fazer anúncios. Então, a probabilidade de eu querer compartilhar uma notícia que compartilha a minha visão de mundo, que é algo que eu gostaria de acreditar que fosse verdade, é muito maior do que algo que seja contraditório àquilo que eu acredito. E é como se eu estivesse fazendo parte daquela história. Estou fazendo parte da construção da história neste momento, porque um primo do tio, do amigo me disse tal coisa e eu vou acreditar e vou espalhar, né? Tem isso também, essa né? é outra coisa importante. Às vezes a gente também se esquece que nós somos os vetores de disseminação. Exatamente. Né? A gente tem lá o robozinho que criou, a gente tem lá a empresa, o grupo que criou a notícia falsa, mas ela só ganha capilaridade, ela só ganha alcance que ganha porque a gente compartilha. Sem Exatamente. dúvida. E aí, acho que as notícias falsas, enquanto produto, elas tendem a provocar principalmente emoções de indignação, né, de surpresa, se mostram como sendo mais inéditas, mais novas, né? Isso está, inclusive, no estudo que o MIT realizou também. E que isso vai ter maior propensão de ser compartilhado, né? De ser passado à frente. É importante a gente falar, a gente nos colocar também esse protagonismo. Lógico, as empresas têm um papel preponderante, mas a gente também tem uma participação interessante. E é temerário, porque muitas vezes a gente acredita que fake news só o outro lado. Né? Se eu tenho um posicionamento de esquerda, fake news só vai na direita. E se eu sou de direita, as fake news só vêm da esquerda. É importante que a gente não faça essa distinção, não é isso? Sim, e é justamente essa sensação, ela dá justamente por isso. Eu tendo a gostar, acreditar que seja verdade naquilo que eu acredito, né? E aí você tem essa proporção. E aí tem umas coisas, pequenas coisas que fazem diferença, que a gente pode pensar que não. Mas, por exemplo, quando você recebe uma corrente de alguma notícia que você vê que é fake, que você sabe que aquilo não é verdadeiro, como a gente tá falando no WhatsApp, né? Aqui no Brasil a gente tem o tal dos grupos de família. E aí é um Me perdoe, cenário... mas são os fãs gerados de roupa de família. É um cenário fértil de disseminação dessas fake news. E aí o que acontece é isso. Às vezes você vai ser o chato da família, mas é importante você ter um papel didático ativo de chegar e dizer, olha, essa informação não é verdadeira por causa disso, disso e disso, tá? Até botar o link da informação verdadeira, porque essa é outra coisa importante. Muitas vezes essas fake news são baseadas em fatos reais. Sim, o que é sim, isso? sim. Eles pegam uma base que seja real, ou seja, logo crível, é fácil de acreditar que aquilo existe e acrescenta, vamos dizer, um ketchup em cima. Sem dúvida, dá aquele molhinho, molhozinho. Né? E aí esse molho é fake. Então, quanto mais... O problema é o molho, O problema é o molho, exatamente isso. Quanto mais ancorado na verdade tiver, mais difícil de reconhecer que aquilo dali... E aí a gente tem, por exemplo, um caso... que eu acho que é muito fácil de ilustrar isso, recente no Rio de Janeiro, com a questão da febre amarela. Sim, que as pessoas verdade. estavam culpando, dizendo que eram os macacos, e aí estava tendo violência com os macacos e tudo. E aí você vê, qual o fato crível? Existe um surto de febre amarela no Rio de Janeiro. Ponto. Logo, eu, quando for ler essa notícia, eu tenho uma tendência de acreditar que aquilo é verdade. Sim. Porque é uma explicação, na minha cabeça, lógica, Sim. de que os macacos estejam sendo culpados pela febre amarela. É levar a falácia a Ao novo alçar nível. a um nível de verdade. Né? Eu ia perguntar até isso a vocês, Cecília, porque a gente vê alguns tutoriais, né, ensinando a gente como identificar uma notícia falsa. É importante que a gente fale disso, mas é importante que a gente fale também que há um aprimoramento dessas técnicas. Então não é simplesmente só dizer, olha, se você olhar e ver que está mal escrito, lógico, ainda tem notícias que são veiculadas, são mal escritas, a gente vê que o layout está estranho, não tem um link para um veículo sério, mas não é só isso, né? Tem um aprimoramento aí, uma sofisticação da boataria, né, Cecília? Tem. Assim, a gente ainda tem técnicas para desconstruir esse processo de produção de notícia. Como, por exemplo, às vezes a imagem é o que vai causar o impacto. O maior impacto, e a imagem até é verdadeira, mas é de outro momento, é de outra notícia. Descontextualizada, né? E aí a gente tem como pegar aquela imagem, fazer a busca reversa no Google, procurar pela imagem e ver se ela saiu em outros contextos, né? Verificar se tem alguma fonte citada. Alguma fonte de informação. Alguma fonte de informação. Se alguém de verdade diz alguma coisa ali dentro, né? Ou se é só
um disse-me-disse meio solto, né? A presença de adjetivo também, que costuma ser muito frequente em notícias falsas. E pouco frequente no jornalismo mais tradicional, Ou né? deveria ser, né? Mas a presença de muitos adjetivos, e aqueles adjetivos que causam uma indignação, né, em você. Mas, em geral, aí tem alguns sites que já são especializados em checagem, né? O Boatos... .org, o e-farsas também. A gente pode confiar nesses sites? Até, por enquanto sim. Não há nada que tenha abalado. Que os desabone ainda não. Né? Verificar a data, porque às vezes a notícia é verdadeira, mas está sendo colocada em um novo contexto. Sem dúvida. Isso acontece muitíssimo, né? Que vai de encontro àquilo que tu falou, né? Você pega um fato, descontextualiza e isso vira verdade, né? Mas na real, o que aconteceu é que o papel do jornalismo foi repassado para a gente, né? A gente começa a ter também um trabalho de checagem nessas pequenos detalhes que a gente pode verificar, né? Coloca a notícia no Google, vê se saiu em outros sites, vê quais foram os outros sites que saíram, se são sites sérios, né? Mas termina que esse trabalho de verificação foi repassado para a gente, que não é algo que a gente é educado a fazer, não somos letrados para isso, né? A gente é acostumado a acreditar no que vem no formato de notícia. Sim. E antes desculpa te interromper, mas antes vocês estavam até comentando antes do programa começar, quando a gente estava conversando aqui no estúdio, que antes eu digo 10, 15, 20 anos lá atrás, a gente tinha uma relação de confiança muito maior com a mídia tradicional, com jornal, com televisão. Hoje se inverteu, não é isso? Sim. Então hoje saiu na internet e puf, virou verdade. Não tinha aquele slogan, aconteceu, virou manchete, hoje tá no WhatsApp e é verdade, né? A lógica é justamente essa. Acho que é uma conjunção de fatores, né? Você não tem um movimento tão grande como tem sido as fake news, com a influência que tem sido por causa de uma coisa. Então você tem a ascensão dessas outras vozes, fica mais fácil você produzir com a internet. Você tem essas plataformas de redes digitais que possibilitam essa capilaridade, que possibilitam esse compartilhamento, mas você também tem, sim, uma meia-culpa que precisa ser feita em relação ao jornalismo. E aqui a gente está falando de jornalismo empresarial, tradicional, né? Claro, tem iniciativas como aqui em Pernambuco mesmo, o Marco Zero, você tem a agência pública no Brasil que tem uma proposta completamente distinta. Mas os veículos tradicionais de mídia, que a gente conhece como as emissoras TV, as emissoras padrões comerciais de rádio, os jornais, as revistas, eles em certa medida foram abandonando alguns princípios básicos de jornalismo. E um deles é justamente a questão de checar o fato. Preocupação com a apuração das informações. Aí se fala da velocidade, se fala que a gente tem menos jornalista, precarização da profissão. Bem, tem várias justificativas para isso. Não acho que agora seja o caso da gente entrar nelas. Mas é um fato que ocorreu. Então, a mídia tradicional, ela perdeu um pouco desse processo de legitimidade perante a grande população. Ao ponto de que você prefere acreditar no que o seu tio compartilha do que acreditar naquilo do que alguns veículos de imprensa compartilham. E aí, nesse sentido, sim, é mais um elemento a favor da disseminação das fake news. Gente, a gente pode falar, por exemplo, de publicações patrocinadas, muito comuns no jornalismo online, por exemplo, agora, né? As publicações patrocinadas. A gente pode inseri-las nessa lógica da fake news em alguma medida. Por exemplo, um jornal local coloca em seu editorial é mais difícil, mas coloca em sua manchete ou coloca como abertura de caderno uma matéria. E em algum momento, pequenininho ali, vai estar escrito que essa matéria é patrocinada, né? Bem pequenininho, escondido. É feito de toda forma a se parecer com conteúdo editorial do jornal. Como é que a gente encaixa, Cecília, esse tipo de publicação? Acho que também pode gerar uma confusão em relação à credibilidade da notícia, né? Acho que o que o Ivo estava comentando, a gente hoje desconfia, às vezes, mais da mídia tradicional do que da notícia da internet. Por vários fatores, né? Terminamos não fazendo escolhas, encontrando substitutos melhores ainda, mas tem muitos procedimentos do jornalismo tradicional que precisam ser questionados, né? A matéria que tem uma manchete na internet já também, que tem uma manchete enganosa, que é só para gerar o clique, que quando você abre tem
outro conteúdo lá dentro que, assim, a manchete era só uma parte da verdade. Então, em que medida isso também não é notícia falsa, né? E é mais difícil de identificar Exatamente. do que uma fake news tradicional, digamos Sim. assim, Então, né? o jornalismo tem sua contribuição, sim, né? Para ele é parte do processo de compartilhamento também. E de estratégias de escamoteamento, de esconder, de dizer de um jeito, né? De lidar com informação, com o fato, mas de maneira enviesada, isso acaba virando uma notícia, não chamaria de fake, mas enviesada, certamente, né? Por favor. E aí a gente tem aí, eu acho que é uma coisa importante, que é o próprio jornalismo, ele meio que assumir esse lugar de culpa. Em que sentido? Hoje em dia é muito comum, dentro das grandes empresas jornalísticas, estar parando de se chamar de jornalista, chamar de conteudista. Pelo amor de Deus. Existe um processo de você chegar e dizer, eu faço conteúdo, não faço jornalismo. Brand content, né? Inclusive o nome das publicações Exatamente. patrocinadas. E aí você tem todo esse processo do jornal passar a... Eu tô brincando que é o jornalismo míope hoje em dia. O que é isso? Ele não vê cinco passos à frente. Ele tá querendo concorrer com todo mundo que produz conteúdo na web. Você não vai concorrer com todo mundo que produz conteúdo na web. Desculpa. Entendeu? E aí Não o que é esse acontece seu papel, é isso. inclusive, né? Exatamente, não é o seu papel. E aí você tá abrindo mão desse pouquinho de legitimidade que você ainda tem. Em vez de tentar reconstruir isso, você tá partindo por outro caminho. Você tá praticamente mudando de negócio. Você passa a ser produtor de conteúdo e não mais de jornalismo. De informação, né? Sim. Inclusive, a gente também estava comentando antes que abre-se a parte positiva, né? Abre-se um filão dentro da tragédia que é a falta de apuração. Um novo filão de atuação dos jornalistas, que são as empresas de apuração, que é algo básico, né? Para quem faz jornalismo ou para quem não faz, para quem consome, apurar uma informação é base, né? Ou você faz jornalismo ou você não faz. Ou você apura ou não é jornalismo, né? Existem agora essas empresas pagas, muito bem pagas, né? Pelos veículos, para apurar. Que doidice é essa, Cecília? Como é que funciona? Acho que é um caminho compreensível dentro da tragédia, acho que você não tem palavra melhor. Mas surgiram empresas muito sérias, muito... que estão construindo sua credibilidade e estão mostrando, né, com muita transparência, né, lupa, agência pública, aos fatos, que são empresas especializadas na checagem de fatos, né, usando aí técnicas de jornalismo de dados, né, e mostrando como eles fazem, como eles realizam a apuração. E aí, mais uma vez, eu volto para o ponto que eu comentei um pouco antes, né? De como nós, leitores, consumidores de notícia, estamos sendo colocados nesse lugar de também checadores, né? De que isso também é um trabalho nosso. Então, é parte do trabalho de checagem dessas empresas mostrar qual foi o procedimento de checagem e deixar isso aberto, né? Enquanto no jornalismo tradicional não se revela as fontes, né? Tem essa... A lógica do segredo, né? O meu caderninho de fontes eu não compartilho, né? Então, eu não vou sair abrindo... como é que eu fiz para chegar Mas as grandes empresas agora estão vendo a necessidade de contratar essas... Terceirizando, né? Terceirizar a apuração. Exatamente. Só que é isso, já que elas são empresas de conteúdo e não de jornalismo, elas terceirizam a apuração de dados. Nada mais lógico, né? Os heróis todos morrendo de overdose aqui. Agora, por favor, me ajude. O New York Times continua com seu departamento de checagem, né? Que eu me lembro que era um andar inteiro. O New York Times ainda, tem né? um processo que é muito interessante. Por quê? Ele tem meio que dois viés, vamos dizer assim. Ele tem um viés conteudista, hoje em dia, que é inegável. Sim. A maioria das empresas comerciais estão fazendo isso. Até há 2 anos atrás, existe até uma polêmica, porque ele estava dizendo que estava com problema de se sustentar, e aí começou a vender coisas de culinária, estavam vendendo panela e tal. Virou meio revista Caras. Virou revista Cara, exatamente. E aí tem o outro lado, que é o New York Times, ele tem um departamento que eles fazem o jornalismo contextual, um jornalismo contextualizado, que é o famoso jornalismo de aprofundamento. Que esse sim é um jornalismo de qualidade, que aí você pega emprestada a legitimidade construída durante décadas Sem e dúvida. décadas. E justifica a Caras, né? Sim, tem uma a Caras Caras lá dentro funcionando para financiar um Pra jornalismo de financiar qualidade. isso, né? exatamente. E aí esse é um processo que o New York Times, ele é meio que uma luz no fundo do túnel, pelo menos esse lado do New York Times. E tem um outro processo que tanto o Guardian, o New York Times e outros jornais estão fazendo, que é também jogar para o consumidor de notícia a função de olhar e dizer assim, você quer informação de qualidade, a gente reconhece a importante informação de qualidade, mas eu preciso financiar isso. E aí fazer microfinanciamento. Então, por exemplo, o New York Times hoje em dia, se você acessar uma matéria dele, no final vai ter uma mensagem, por favor, nos ajude com $1, porque nós precisamos manter uma informação de qualidade. E aí também isso joga mais uma vez para o consumidor. A responsabilidade. Para né? isso, que é como se ele estava dizendo. No final das contas, com a internet se alavancava muito isso. O consumidor tem que ser mais ativo, o consumidor... E isso era visto como uma forma positiva. Hoje em dia, parece que grande parte dos usuários acabam abrindo mão
desse papel, dessa possibilidade de ser ativo. Sim, e para a internet funcionar enquanto ampliação de vozes, enquanto possibilidade de checagem de dados, enquanto possibilidade de democratização da informação, eu não posso ficar dependendo apenas do jornalismo, não enquanto empresa. Eu preciso ter um papel ativo de, se eu não consigo financiar, pelo menos ajudar com checagem, sem dúvida, fazer aquilo que eu disse, chegar para um grupo e dizer, olha, essa notícia claramente não é verdadeira, vamos parar de noticiar isso, porque se a gente ficar parado, a gente vai ficar dentro do mundinho, da dentro bolha, lógica, do feed né? de notícias do nosso Facebook, que realmente cada vez mais só vai ter aquilo que nos interessa. E, de fato, acho que essa é uma discussão que precisa entrar em como a gente é letrado para interpretar notícia, né? Desde cedo, né? Começar a ser ensinado a fazer leitura crítica da mídia leitura mesmo. crítica de mídia, que é uma disciplina que a gente não tem no currículo escolar e que é urgente. É verdade. Hoje, mais do que nunca, que tá tudo muito difuso, muito confuso, né? Verdade. Gente, a gente ainda tem tempo. E eu deixei pro final a cereja do bolo, que é pra gente falar de Brasil. Vocês estão vendo 2018 já como um terreno fértil para as fake news, levando em consideração as eleições, essa polarização extrema. O que é que vocês acham que nos espera, que nos aguarda? Acho Cecília? que já estamos... que o terreno já está plantado. Não só fértil, como já está em expansão. Acho que desde das últimas eleições a gente já vê esse crescimento. E acho que essas eleições, considerando o nível de polarização, a dinâmica das bolhas, de que Ivo fala tão bem, né? E a propensão da gente a acreditar naquilo que é mais cômodo, que é mais quentinho, né? A notícia que aconchega um pouco mais as nossas crenças. Eu acho que é terreno muito provável de que a grande decisão, né? Assim, a gente não sabe, é muito improvável o que vai acontecer nessas eleições, mas acho que vai se resolver em como é que o fluxo de informação vai funcionar. E aqui no Brasil a gente tem empresas já atuando nisso, né? Na disseminação de informação, seja verdade ou não, mas na disseminação de informação através dos robôs. Sim, né? Todos os partidos têm grupos. Perfis fake também, não é isso? Eles entendem, assim, no final das contas, comunicação política hoje em dia é preciso entender, especificamente eleitoral, ela vai além da assessoria de imprensa para o jornal. Sem dúvida. É preciso você entender, eles vão trabalhar redes sociais. E é isso, como Cecília estava falando, num processo polarizado, é muito fácil que uma informação, fake news, que circule dentro da bolha de apoiadores de tal candidato, nunca chegue a conhecimento público. Exatamente. E aí eu vou dar um dado Porque a circulação fica ali fechadinha na bolha. Fechadinha na bolha. Então, assim, vamos supor que eu a não ser quando apoio a o pessoa candidato joga no X. WhatsApp, né? Porque aí Porque aí vai pro grupo da família. Mas aí também a tendência é a gente sair dos grupos da família. E aí, bem, o que acontece é isso. Você tem um processo de também... Até como é que eu vou me defender de algo que eu não sei que estão falando de mim? Sim. Que tá lá, foi um anúncio focado e tal. E aí tem uma iniciativa muito legal, que a gente pode falar, que é daqui de Pernambuco. Foi lançada há pouco tempo, o TRE. O Tribunal Regional Eleitoral daqui de Pernambuco lançou uma campanha contra as fake news, que está fazendo em parceria com os jornais, para que as pessoas, eles estão disponibilizando um número, infelizmente eu não tenho aqui agora, mas é fácil, você entrar no site do TRE daqui de Pernambuco, você consegue isso. A gente coloca no Facebook também do programa. E aí você pode fazer denúncia das fake news para que o TRE leve uma investigação sobre isso. E aí possa sinalizar que aquelas notícias são verdadeiras e não são. E aí, dependendo do caso e tal, acho que até responsabilizar alguém, o autor. Embora seja muito difícil, né, gente, chegar à autoria. É muito difícil, especialmente porque tem essa articulação de perfis Fakes. Falsos, perfis que somem, aparecem, desaparecem, né? Isso já faz parte do jogo do marketing político. E se não entra na lógica de monitoramento dos candidatos, termina passando despercebido que se está circulando uma notícia que não é verdadeira, ele não tem como contestar aquilo também. Isso certamente vai ser utilizado agora para essas eleições, se é que já não está sendo, Com né? certeza, isso está sendo utilizado desde 2014, durante o processo do impeachment. Todos esses processos, pode ter certeza que existiu, em maior ou menor medida. E aí você também tem uma outra coisa que às vezes a gente acaba deixando de lado quando a gente fala de fake news, que é quem comenta nas notícias. Tá? Seja de uma parte ou de outra, mas também existe um movimento de candidatos terem fake perfis, que estão lá simplesmente entram para comentar simplesmente para defender o candidato, para incitar a controvérsia. Então, muitas vezes você tem um perfil fake dentro de uma bolha de um outro candidato e assim você sabe o que estão falando de você. E assim você consegue incitar a controvérsia. Talvez, limpando a barra da humanidade, talvez alguns perfis que tenham comentários mais raivosos sejam falsos.
Sim, talvez. Tentando limpar a barra das pessoas, né? Talvez. E só sendo Infelizmente, robô. ainda acho que tem muita gente. Embora ainda assim seja uma pessoa fazendo. Sim, claro. É verdade. Mas é uma pessoa que tá ali sendo paga para aquilo ou com uma finalidade. Que é até pior, né, minha gente? Não é só dizer tem uma como você tá agenda sendo ali paga declarada para aquilo. para é complicado. ser um terror, né? Para ser horrível. E a gente pode chegar realmente a falar que uma notícia falsa, não só uma notícia falsa, mas uma engrenagem, né, para publicação de fake news, pode realmente influenciar uma eleição, influenciar voto, influenciar uma pessoa que vai sair de casa e votar em X ou Y. Dá pra gente falar disso? Sim, porque as pessoas elas vão tomar sua adesão baseada em informações. Tá? Essas informações, elas sendo verdadeiras ou não, tem uma frasinha clássica que é aquilo que eu acredito que seja verdade, mesmo que não seja verdade, produz consequências reais. Então, o que é que acontece? Se eu acredito que aquelas informações estão denegrindo o candidato X ou o candidato Y, ela vai claramente ter um impacto. E aí eu venho aqui fazer uma pontuação que ela é meio paradoxal. Eu hoje acredito que o momento de maior impacto em termos de liberdade de debate que vai existir nessas eleições, veja o quão paradoxal são os debates dentro das emissoras. Porque, querendo ou não, as emissoras de caráter massivo, como são o caso de emissoras de TV, emissoras de rádio, elas ainda conseguem ter um percentual maior de furar as bolhas do que as redes. Como? Porque você tem a Globo lá com os seus milhões de assinantes. De audiência, de espectadores. E aí, de bolhas diversas. Bolhas né? diversas. Você pode ter queda de audiência, pode ter queda de audiência e tudo. Mas, querendo ou não, a audiência massiva ainda é algo que fura bolha. Ainda é ponte. E aí, quando você tem ali um debate, por mais que seja dentro de certas regras, com perguntas preconcebidas e tudo, com tempo. que tenha um jogo político, o jogo do espetáculo, querendo ou não, talvez seja a única possibilidade que alguns usuários, algumas pessoas vão ter de entrar em contato com ideias diferentes deles. Talvez seja o único momento durante a eleição que eles vão fazer isso. Seria realmente um grande paradoxo, Sim. né? Pela primeira vez, haver maior participação política e democrática a partir da televisão. Porque a grande questão da rede a gente tem a disponibilidade absurda de informações, que é o que a gente está falando aqui desde o início. Só que, se a maioria dos usuários não é ativo, ele continua tendo a notícia filtrada do mesmo jeito. O fato de não estar sendo filtrada por uma empresa tradicional de jornalismo e está sendo filtrada pelo Facebook, ainda tem um fator que é complicador. A empresa de jornalismo, ela querendo ou não, ela ainda diz que tem interesse público, mesmo que não tenha. Sim, quem está filtrando é um ator humano, né? Sim. No caso do Facebook, a gente entrega aos algoritmos essa filtragem. Que Esses aí... novos deuses da verdade, né? Os algoritmos que dizem que a gente deve fazer, ver, assistir. E a aí, gente tá terminando, algoritmo não tem ética. Infelizmente, eu conversaria o dia inteiro aqui com vocês para aprender mais com vocês. Eu queria só que a gente finalizasse dando indicações de como a gente pode fugir dos perfis fake, das notícias fake, além dos mais óbvios, né? De a gente ver que aquilo ali tá mal escrito ou não tem uma fonte. Tem como a gente fugir disso, Ivo e Cecília? Rapidinho. É difícil, mas tem algumas coisinhas que você pode. A fonte realmente é um fato, mas observe se tem mais de uma fonte. Observe se quem compartilhou aquilo com você é uma pessoa confiável. Pergunte a essa pessoa de onde foi que ela pegou aquilo. Tem outra coisa também que é interessante. Às vezes você aceita algumas pessoas sem conhecer nas redes sociais. Cuidado com isso. Dê uma olhada. Aquela pessoa realmente você conhece de algum lugar. Sua memória talvez não esteja Como falhando. saber se aquela pessoa é uma pessoa mesmo, não é uma invenção, uma persona, Cecília? Veja, No Facebook, por exemplo. em geral, o perfil falso ele não tem uma atividade de frequência muito extensa na rede. Não tem muita postagem. Não vai ter muitos posts. Os posts vão falar, assim, poucas linhas. Não vai ter, assim... claro que ele vai tentar parecer uma pessoa de verdade, mas não vai trazer, assim, grandes detalhes sobre rotina, por exemplo, a ponto de você conseguir particularizar que é uma pessoa, né? Vai ter aquelas opiniões meio chavão e um post ou outro aqui e acolá para não deixar muito na cara de que é falso. Mas hoje está se tornando cada vez mais sofisticado, né? O robô é um processo automatizado, ele vai postar sempre do mesmo jeito, ele vai falar sempre sobre a mesma coisa. Ele é mais fácil de ser desmascarado. O perfil falso ainda é um humano que está por Sem trás dúvida. dele. Então, É um pouco mais difícil. talvez de o pegar. mais factível da gente fazer e o mais importante é voltar a se informar, a ler e buscar fontes diversas, né? Exato. Que continua sendo continuar sendo a nossa linha de trabalho para entender se algo é verdadeiro ou não. Seja né? mais ativo. Eu acho que Isso. essa é a conclusão. Exatamente. Gente, muito obrigada a vocês. Obrigada Eu que bastante. agradeço. Tem um recadinho aqui da nossa equipe de apuração, olha aí. Vitor Aguiar e Natália. Aquela página que tu falaste, o TRE, é o Disque Eleitor, esse programa. O e-mail é ouvidoria@tre, eu acho que é _pe.jus.br. E tem um telefone também,
3194 9400, mas a gente coloca na nossa página também. Muito obrigada a vocês. Obrigado também pelo convite. Obrigada. Fora da Curva de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Esse programa de hoje, segunda-feira, teve produção minha e de Ed Rodrigues. Nas redes sociais, muito obrigada a Vitor Aguiar e Natália. Na técnica, obrigada a Chico Rocha. Amanhã vocês ficam com a apresentação de Manina Aguiar, produção da professora Ana Veloso, com o tema O Brasil se tornou o país do desemprego. O programa de hoje já está na íntegra no Facebook, no YouTube, no Mixcloud. Esse conteúdo, minha gente, vocês podem compartilhar, viralizar nos grupos de WhatsApp. Não trabalhamos com fake news. Vamos ver se fura a bolha. Vamos furar a bolha. Boa tarde, boa semana. E meu desejo, o desejo da equipe, que o Recife e Olinda voltem a ser cidades feitas para pessoas, não apenas para carro. Boa semana, gente. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.